que a construção que o Augusto Boal vai fazer, o método que ele vai desenvolver, começa por se inspirar na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Pronto, então este é um livro que acaba por apontar em várias direções, em falar de vários conceitos, e uma das coisas que o livro tem muito presente é esta ideia de uma relação entre um opressor e um oprimido. É algo que ele fala muito recorrentemente, que é esta ideia de um sistema que pode ser encontrado em várias estruturas sociais, seja uma estrutura política, seja na própria estrutura do ensino, esta ideia de que é recorrente existir um opressor e um oprimido. E uma das teses mais fortes, um dos argumentos mais fortes que existe no livro, é esta ideia de que o oprimido, para sair da sua situação de opressão, tem que desenvolver um conjunto de ferramentas que o permita emancipar-se da sua situação de oprimido. E então, nesse sentido, o Paulo Freire defende muito esta ideia de que a emancipação da situação de opressão tem que começar sempre dentro do oprimido. Ou seja, o oprimido, a pessoa que está em situação de opressão, não pode esperar que aquele que é o opressor ou o sistema que exerce determinada opressão vá mudar ou vá transformar a sua condição. É ele próprio que tem que encontrar as ferramentas para transformar a sua condição de oprimido. Pronto, digamos que esta ideia foi assim, é uma espécie de ideia muito forte e poderosa, porque é um livro, e agora passo se calhar para explicar porque é que este livro também de alguma forma pode estar ligado à performance, e foi um bocado a ideia também deste laboratório, que é um livro que acaba por incitar muito à ação, ou seja, é um livro que precisamente ao descrever muito esta ideia de um oprimido ou alguém que se encontra numa situação de opressão, que tem que encontrar ferramentas para sair desse lugar, acaba por falar muito em ferramentas que incitem à ação. Pronto, e então esta sensação de um livro que fala sobre ação, um livro que nos faz pensar sobre de que modo estamos a agir, de que modo podemos agir de uma forma mais implicada em vários campos da nossa existência e em relação com os outros. De certa forma é um livro que na proposta que eu inicialmente fiz à Susana, já tinha muito em mente esta ideia de criarmos exercícios práticos a partir deste livro. Pronto, e daí nasceu então muito esta ideia de praticar o livro, que foi uma coisa que nós também falámos no próprio laboratório, que é esta ideia de como é que eu pratico um livro, como é que eu, a partir de uma leitura, vou retirar ideias, conceitos, coisas que de alguma forma me tocam, e começo a praticá-las. Ou seja, qual é que é esse salto da leitura para o espaço, não é? Para o espaço, para a ação. Que é algo que me fascina muito, essa ideia, que eu acho que também tem muito a ver com o teatro e com a performance em si. Pronto, Susana, se quiseres ir alimentando com alguns pontos de vista, à vontade, eu se calhar... Saltar para o espaço e para o corpo. Sim, saltar para o espaço. Sim. Pronto, e se calhar digo só mais uma coisa em relação a esta passagem do livro para o espaço e para o corpo, que é uma coisa que nós também definimos logo ao princípio, quando eu e a Susana começámos a navegar no livro, começámos por fazer este mapa mental, não é? Um grande papel onde íamos colocando os conceitos, relacionando-os, e começámos a navegar assim no livro,
E uma das intenções que surgiu foi de facto criar aqui um conjunto de exercícios e práticas que íamos experimentar no laboratório e que seriam exercícios novos, ou seja, que eram exercícios que nós próprios íamos experimentar de alguma maneira, não íamos estar a repetir fórmulas. Obviamente vamos sempre buscar as experiências que já tivemos anteriormente, mas colocávamos também nesse lugar da experiência, que de alguma maneira vai muito de acordo, muito em linha também com aquilo que o Paulo Freire defende no livro, que é esta ideia de nós não termos a posse do conhecimento. E então, de alguma maneira, nós estamos também a experimentar conhecimento. Ou seja, estivemos num laboratório em que as pessoas, ao chegarem ao laboratório, nós não somos detentores de um conhecimento que vamos ensinar estas pessoas, entre aspas. Estamos, antes disso, a experimentar também sobre um livro que nos chegou às mãos, que é a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Pronto, e essa é uma linha também que tentámos ser coerentes. Acho que o input da Susana foi muito importante nesse aspecto, digo pessoalmente, esta ideia de praticarmos mesmo aquilo que o livro está a dizer. E acho que foi uma experiência também a esse nível. Pronto, eu não sei se podemos eventualmente passar para... Nós tínhamos definido aqui algumas perguntas para orientar esta conversa. Não sei se alguém já tem alguma questão que queira fazer ou que se queira relacionar, ou então podemos também continuar e depois fazer as perguntas mais à frente. É isto, Susana, não sei se queres dizer algo ou avançamos. Sim, acho que explicar como é que tudo aconteceu, Sim. concretamente, ou então fazemos as perguntas e nas respostas que tínhamos, aliás, nas respostas às perguntas que tínhamos definido, isso já vem explicado. Como é que queres fazer? Sim. Sim, Aqui todos nós é assim. Sim. A primeira pergunta que tínhamos colocado aqui, que era o que é que nos levou a criar este laboratório, que de alguma maneira acho que já falámos, que foi um convite, não é? Que surgiu entre nós os dois. Aliás, eu falei desta ideia e tu abraçaste logo, e que foi ou seja, esta ideia de sinergia, não é? Sem esta sinergia não teria acontecido o laboratório, que ainda vai ter um segundo módulo. A segunda pergunta é o público-alvo e porquê. Que eu acho também é um dado interessante, esta ideia de fazermos um laboratório onde cruzamos várias pessoas, não é? Tínhamos desde atores, pessoas que vêm mais da mediação, professores, e esta ideia de juntar estas experiências diferentes num lugar. E isso de facto aconteceu no laboratório, nestes 4 dias que acabaram agora, em que tínhamos um grupo diverso, com experiências diversas. E depois estou a ver aqui a Sónia, que acho que também pode ser uma partilha interessante, como pessoa que esteve no laboratório, depois falar um bocado sobre isso. E a Cláudia? E a terceira pergunta que tínhamos colocado aqui era como é que correu o processo, desde a ideia inicial até à concretização. Que falámos que seria também interessante, neste momento de Zoom, falar das coisas que foram mais difíceis, não é? Até para contrariar um bocado aquela ideia de que estamos a apresentar um trabalho e falamos só das coisas que correram bem. E falámos sobre esta ideia de expor também, de alguma maneira, o que é mais difícil neste trabalho de ter criado este laboratório. Então deixa-me pegar aí. Na verdade, não sei se ficou ainda completamente claro o que é que foi exatamente que cada um de nós fez, né? Que é o Manel teve a ideia, este projeto foi dele, nós, quando fez a candidatura à DG Artes, tivemos o apoio da DG Artes e chegou até a mim com o desafio de eu fazer uma coisa que eu já estava com alguma vontade de fazer e parece que o
o Manuel adivinhou essa vontade, que é de fazer, estou aqui a hesitar porque ainda não encontrei a palavra certa para definir, porque a palavra que usamos é assim mais usada noutro tipo de contexto e não me parece ser a mais charmosa, ainda não a vejo como a mais convincente, que é consultoria, mas talvez mentoria ou talvez apoio a questionamento do processo criativo, que é algo que eu, enquanto mediadora cultural, costumo fazer com o objeto artístico presente, ou seja, costumo questionar as pinturas, questionar em conjunto, ou ajudar as pessoas a questionar e a questionarem-se sobre aquilo que acabaram de ver, ou sobre aquilo que vão ver, ou sobre este contacto com a arte. E de há uns tempos para cá comecei a ter muita vontade de trabalhar no processo criativo, de acompanhar o processo criativo e de pôr essas questões a quem ainda está na fase de criação e não só já com a criação feita. E então foi esse presente que o Manel trouxe, a dizer não só o presente de poder fazer, mas depois ainda mais a riqueza de fazer com este contexto destes 2 livros que ele escolheu. São 2 livros que para mim foram basilares na minha formação. Eu sou formada em Psicologia Educacional, nunca trabalhei como psicóloga, mas tenho essa formação na parte da educação e da pedagogia, por isso o Paulo Freire e também o Rancière, principalmente neste livro que é o próximo, mas nós trabalhamos sobre 2 livros. Aqui hoje só estamos a falar de um, mas ainda vem aí outro que é o Mestre Ignorante, mas que já vamos falar depois um bocadinho mais no final sobre ele. E estes 2 livros são assim 2 bíblias e são, além de nos trazerem muito, conceitos que na altura eram inovadores e que hoje em dia ainda são, porque muitos deles não foram postos em prática da maneira como quem os escreveu idealizou. E até em certos aspectos acho que hoje em dia estamos um pouco mais atrás do que nos anos 60 ou 70, quando estes conceitos começaram assim a ficar mais em voga e a ser postos em prática, inclusive cá em Portugal, né, que até já houve, nessa altura havia umas práticas um bocadinho mais nesta linha, que hoje em dia existem em escolas específicas ou com professores específicos, mas não de uma maneira ampliada como poderia ser, se tivesse sido esse o caminho a percorrer, mas são livros que ainda hoje em dia têm uma riqueza enorme, onde num só conceito cabe um mundo inteiro, e depois nós não temos um conceito, temos um mundo de conceitos onde cabe um mundo inteiro em cada um, e então é de uma riqueza imensa, e o nosso processo de criação, onde onde nós fazíamos as leituras, fomos fazendo uma leitura faseada, às vezes com mais cabeça, às vezes com menos, em pleno confinamento, às vezes mais perto, às vezes mais longe, às vezes aqui nos espaços exteriores onde nos foi possível ir encontrando, às vezes no Zoom, mas maioritariamente tentámos que o processo fosse presencial. Mesmo entre nós os 2, né? E acabámos por ficar tão embrenhados na descodificação de cada uma das palavras e dos conceitos que o Paulo Freire nos apresentava e dos desdobramentos que cada um de nós fazia, que eu acho que a riqueza também do processo teve a ver com isso, que é, nós estamos a trabalhar entre a pedagogia e a performance, como foco de pensamento, e o Manel vem mais da performance, embora também seja professor, e eu venho mais da educação ou da pedagogia, embora depois também faça algum trabalho de artista. E é engraçado, porque depois, na maneira, nós vamos parar a um lugar, mas o nosso ponto de início de caminhada tem referências diferentes e também temos ferramentas diferentes, e se calhar esse é exatamente o ponto forte e o ponto fraco deste processo, que é o ponto forte, acho que tem a ver com a riqueza da união desses 2 pontos de partida, dessas ferramentas que se querem complementares neste caso, mas que às vezes parece que estamos a falar da mesma coisa e que estamos a falar de coisas diferentes. Quando vamos concretizar, nós muitas vezes combinávamos, olha, ainda agora esta conversa, se calhar, combinamos de, olha, vamos fazer assim, e depois quando estamos a fazer, espera aí, eu por acaso tinha imaginado de outra maneira, porque as nossas
as nossas referências são diferentes. E então acho que foi exatamente isso que, por um lado, fez arrastar um pouco o processo também porque nos estávamos a conhecer, não é? Nós nunca tínhamos trabalhado assim mesmo juntos, nós já nos encontrávamos assim em tangentes em vários lugares, mas assim a trabalhar juntos nesta forma ainda por cima de mergulho e de criação e de quase de residência artística, não é assim uma criação, não de um objeto artístico, mas de um laboratório de pensamento partilhado, acho que é isto mais ou menos que fizemos, e então acho que tem a ver com isso, é quando nós, e o que eu acho também interessante é que eu penso que durante o nosso processo de trabalho nós já fomos implementando alguns pontos, implementando no sentido de pôr em prática alguns dos conceitos do próprio livro, ou seja, ninguém aqui estava em hierarquia de pensamento, ninguém aqui, mesmo que o Manel, eu sinto que agora nas palavras do Manel ele tem alguma resistência em dizer da consultoria, porque de repente as coisas já não era consultoria, de repente as coisas já se fundiam, já estávamos os dois a fazer, a questionar um ao outro e as coisas já se desmoronaram tudo que era mais da convenção inicial, não é? Que está na candidatura ou que era o projeto inicial, as coisas foram se desvanecendo e para mim isso é mesmo muito, muito, muito importante. Para mim é muito importante que as coisas sejam muito, muito coerentes. E acho que uma das questões que eu estava sempre a trazer para cima da mesa é porque é que nós estamos a fazer isso, porque é que esse exercício faz sentido, porque é que é para fazer assim, quero que me digas, porque é que estás. Uma coisa é o instinto, não é? Acho que instintivamente, e quando nós somos sensíveis, vem assim um instinto que eu acho que este exercício, ou eu lembrei-me disto, é porque isto tem a ver. Então, o que muitas vezes nós temos que fazer é, depois de vir o instinto, ou depois de vir essa sensação, é questioná-la e porque é que efetivamente eu quero fazer isto, ou que sentido é que isto tem neste contexto muito específico que é o livro e os ensinamentos da pedagogia do oprimido. E eu acho que, olhando agora para trás, estou muito satisfeita, ou sinto-me satisfeita nesta coisa de, acho que foi uma missão satisfeita neste sentido de ter orgulho no nosso trabalho, naquilo que nós fizemos, pela coerência que ele teve, não só no processo, como, e depois temos aqui duas testemunhas reais, que poderão eventualmente rebater tudo isto ou não, como na implementação. Na implementação eu já não tive mesmo, foi o Manel que conduziu o laboratório em si, os exercícios e tudo mais, eu estava num papel, e isso também é interessante aqui partilhar convosco, acho eu gostava de o fazer, que era, eu estava dentro e fora, eu durante o era uma das perguntas que me fizeste, Manel, então se calhar vou agora andar para aqui. Não sei se Sim, queres sim, fazer a sim. pergunta antes de eu responder, só para contextualizar. Sim, ou se quiser, ou se calhar posso só dizer uma coisa antes de passar para aí, que é para também tentar, pronto, complementar, sobre, ou seja, o que eu acho também é interessante neste espaço partilharmos isto, que é, de repente, duas pessoas que têm backgrounds diferentes, né, experiências diferentes, juntam-se para criar um laboratório, não é? E de facto eu identifico muito com o que tu estavas a dizer, que é cada um traz a sua bagagem, não é? De alguma maneira, e depois existe aquela coisa que acontece sempre em criação, não é? Que é, existem choques, existem momentos de sintonia, e isso é, ou seja, digamos, no processo de criar algo, verdadeiramente criar, não dá para passar por cima disso, não é? Ou seja, as pessoas têm que chocar, as ideias têm que chocar para nascer uma coisa a partir daí. E eu acho que esse laboratório, senti que conseguimos ter isso. Eu queria só dizer mais uma coisa que é, estou aqui a tentar lembrar-me, desculpa, que é... que era o quê? Tinha a ver com a. Depois tenho que pensar. Mas tinha a ver com os exercícios. Ou seja, acho que é muito. Eu sinto que é muito importante também dizer uma coisa que para mim foi reveladora, que é nós de repente estamos a trabalhar com um texto, com uma pedagogia do oprimido, que, que em muitos aspectos é muito inspirador e desafia uma data
de posturas que, por exemplo, o professor tem perante o aluno, mas que também o artista tem perante o espectador. Falámos até desses binómios também. E tu, quando de repente vais fazer um laboratório sobre este trabalho, tu não podes simplesmente chegar lá e fazeres um laboratório expositivo sobre esta matéria, não é? Ou seja, não podes, de repente, se estás a trabalhar estas ideias, ir simplesmente replicar aquilo que o Paulo Freire, de alguma maneira, está a tentar quebrar. Pronto, eu acho que o meu encontro com a Susana ajudou-me bastante a mim a questionar isso. Uma das primeiras coisas que aconteceu nas primeiras reuniões que tivemos foi a Susana ter-me dito, por exemplo, para uma das primeiras sessões do laboratório, eu tinha a ideia de trazer o livro e começámos por falar sobre o livro, uma coisa eventualmente mais expositiva. E a Susana desafiou-me logo nesse aspecto do género. Então, mas olha, se o Paulo Freire defende precisamente o contrário disto, porque é que nós vamos começar assim? Nós não podemos começar assim. A tal coerência que eu acho que estás a falar, e que eu acho que é muito rico pensar assim, ou seja, há determinado material que eu não posso simplesmente fazer a coisa, o lugar seguro, não é? De eu sou o detentor do conhecimento e vou aqui transmitir este conhecimento. Não, isso logo à partida era uma coisa que nós não íamos fazer neste laboratório. Portanto, teríamos que encontrar outras estratégias para partilhar este conhecimento. E acho que foi bastante interessante esse nível. Se calhar, Susana... Queres falar de alguns dos conteúdos? Acho que pode ser que elencamos. Sim, Das sim. noções? Sim, das noções, sim. Pronto, por exemplo, no primeiro exercício que nós fizemos, nós escolhemos 5 conceitos do Paulo Freire. Fizemos uma seleção de 5 conceitos que nos tinham chamado a atenção, de alguma maneira. E esses 5 conceitos, que eu não tenho agora aqui escrito, mas que sei mais ou menos de cor, foram humanização, ou seja, o ato ou passar por este processo de humanização, que é algo que o Paulo Freire fala muito, desta ideia de desumanizar alguém e torná-lo oprimido, e o processo de humanização, que é a pessoa, de alguma forma, que está na condição de oprimido, reconquistar a sua condição humana. Humanização foi uma. Radical, falámos do termo radical, da forma como o Paulo Freire defende a palavra radical em oposição à palavra sectarização, ou seja, sectarização enquanto fechamento, radical enquanto postura de desafio e de abertura, que é bastante interessante também a forma como ele fala desse termo. Depois falámos de uma expressão que o Paulo Freire utiliza, que achámos bastante poética, para mim é uma das minhas favoritas, que é o inédito viável. Ou seja, o encontro de algo que é inédito e que é viável, que pode ser concretizado. Então esta expressão que é o inédito viável, que só a imagem em si acho que é bastante inspiradora, e depois quase que seria bom escrever estas palavras no chat. Eu não sei se, Susana... O que é que posso fazer? Se quiseres ir escrevendo, só para quem está a ver pode ficar com as palavras e eventualmente quando for ler o livro pesquisar. Humanização, radical, o inédito viável. Depois uma outra expressão que também é uma expressão bastante poética e que o Paulo Freire utiliza, que é pronunciar o mundo. Ou seja, o mundo não é uma coisa encerrada sobre si, o mundo é uma coisa que se pronuncia. As pessoas, os humanos, são seres inconclusivos, ou seja, não existe uma ideia de conclusão, então o mundo pode ser pronunciado, e o mundo, ao ser pronunciado, vai sendo realizado e vai sendo construído. Pronto, estes 4, e depois o último, que foi autonomia. Autonomia, que é uma palavra mais, pronto, digamos, mais recorrente, mas que acaba por ser uma palavra também muito utilizada pelo Paulo Freire.
em oposição, uh, em oposição à dependência, não é? Porque ele fala muito desta ideia de alguém que está numa posição de opressão que constrói laços de dependência perante o poder, perante alguém, o que for. Quando falámos disto, também sublinhámos que achávamos que não havia problema nenhum em ter dependência, nomeadamente emocional, do outro, não é? Ou seja, que isso existe e ainda bem que existe, mas tentámos trabalhar a autonomia com a ideia de uma escuta interior também, não é? Ou seja, como é que eu, por exemplo, muitos dos exercícios que fizemos no espaço foram sobre isto, que é como é que eu, pertencendo a um coletivo, tenho o meu momento de autonomia, em que tomo decisão individual dentro do meu coletivo. E foi isso esteve bastante presente em vários exercícios que fizemos ao longo dos dias. Pronto, depois se calhar falo só de mais uma coisa que achei também bastante interessante, que foi um exercício longo que fizemos ao longo de um dia inteiro, baseado na ideia de testemunhar. É outro conceito. Que é outro conceito, testemunhar, que é um conceito que também trouxemos da pedagogia do oprimido, que a dada altura o Paulo Freire fala desta importância de testemunhar algo e da responsabilidade de quem testemunha. E fizemos uma ponte até e lançámos um bocado este desafio de pensar também o que é que artisticamente e até ao nível da performance, o que é testemunhar. E, por exemplo, que tipo de trabalhos artísticos de alguma forma funcionam como testemunho de uma determinada realidade ou de um determinado acontecimento. Pronto, e navegámos um bocado sobre esta ideia do testemunhar enquanto ato performativo também. E fizemos um exercício que eu acho que eu gostei muito de ver esse exercício, que foi, começou com uma deriva, uma caminhada que fizemos pela Alameda, em que os participantes foram convidados a fazer uma observação, uma escuta ativa durante aproximadamente 30 minutos, sobre o que viam à sua volta, segundo vários níveis de atenção. E depois voltámos para o espaço, depois desse momento de observação na Alameda, não é? Em espaço aberto, e criámos um exercício onde existe um narrador e uma testemunha, que depois trocam de papel. É um exercício feito 2 a 2, e que de alguma forma experimentámos esta coisa de o que é eu testemunhar a vivência do outro e depois fazer uma performance, criar um momento performativo a partir dessa matéria que eu recebi do outro. Ou seja, eu quando estou no papel de testemunha, ouço uma história, uma narração, recebo esse arquivo, que é essa história, e depois com esse arquivo crio uma performance que vai ser mostrada ao narrador, a quem me deu essa vivência. Pronto, este exercício é muito interessante porque ajuda-nos a percepcionar-nos de fora, ajuda a perceber esta ideia da transmissão também, não é? Eu transmito uma coisa a uma pessoa e essa pessoa transforma essa coisa através de uma performance, e acho que acho que podia ser interessante depois também ouvir eventualmente a Sónia, que participou também no exercício, qual foi a sua experiência nisso. Mas lá está, foi mais um exercício criado com o conceito do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido. E que depois também incorporava outro, que era o objetivação, né? A ideia de pôr para fora, de pôr fora algo algo que está interior, não é? E que depois passa cá para fora como se fosse uma coisa externa e a ver. E foi muito bonito. Eu neste dia, este exercício participei a meio, porque não fui à parte da Alameda, só cheguei a seguir, e ainda assim
a riqueza dos testemunhos, e depois é tão engraçado, não só a dupla, nós fizemos este exercício a dois, não é? O testemunho e o testemunhador, o performer e o espectador, porque estas duas pessoas foram ganhando diferentes papéis ao longo do exercício. E isso também era uma das componentes que queríamos trazer aqui e que pomos um bocadinho em causa um, em relação à rigidez ou ao congelamento das pessoas num determinado papel, né? O espectador, enquanto espectador, ficar no papel de espectador, porque não passar a ser outro papel. E este aqui até é um lugar que já tem estado a ser bastante questionado e não só questionado, como experimentado de diversas formas, mas, por exemplo, o papel do aluno se calhar podia ser experimentado também de ainda mais formas do que aquelas que têm vindo a ser feitas. Maioritariamente o aluno está também na plateia, o professor está no palco e fica num papel normalmente mais passivo ou ativo, mas normalmente mais na área cognitiva, do verbal e do oral, não é? Dali de umas coisas muito ligadas à palavra ou muito ligadas ao raciocínio. E aqui no laboratório, outra das componentes que também tivemos em cima da mesa e que depois foi posta em prática foi a tentativa de nos colocar, porque nós não estávamos, não é? Eu então, que há bocado deixei a meio essa que eu ia dizer, mas eu então estava-me a sentir muito num híbrido entre eu sei do que é que estamos a fazer, por isso eu estou quase como se fosse também uma das coordenadoras, não formadoras, mas coordenadoras, não é, Manel? Que é uma das coisas que o Paulo Freire também diz, é mais um Sim, coordenador do que propriamente exatamente. um professor que vai passar algum tipo de coisas, Sim. somos facilitadores e somos potenciadores de ambientes propícios à aprendizagem ou ao desenvolvimento dessas situações, foi isso que fizemos, focámos-nos na criação desses ambientes. Por um lado eu sabia o que estava a acontecer, mas como era o Manel que estava a conduzir, permitia-me estar também do lado, fazer os exercícios como se fosse a primeira vez que estava a ouvir falar deles. E isso foi interessante, porque também eu experimentei isso um bocado de forma natural, não porque isso tenha sido de todo pensado, mas também me experimentei pôr em diferentes lugares, e às vezes estava como mais observador, como aluna, não sei, como participante, como formadora, como consultor, como sei lá, várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E neste exercício, acho que esse exercício também foi rico por causa disso, não é? Primeiro era o observador, o que escuta, o que está presente, o que sente, depois o que transmite, observador barra testemunha, depois o que testemunha enquanto ato de falar ao outro, o outro que também é testemunha enquanto escutador dessa história, e depois passa a ser ativo quando ativa essa história através de uma performance na qual também deste muita liberdade, não é? Demos muita liberdade da formato dessa performance. Podia ter palavra, podia não ter palavra, podia estar coladíssima à história, embora tentássemos que não fosse mímica, não, porque não isso era Acho coisa. que a única coisa que dissemos era para não ser mímica, não mimar alguém. Esse é que não, mas tudo o resto, interpretar mais dança, mais abstrato, mais colado, mais descolado, conforme o que a pessoa sentisse e aquilo que ela quisesse fazer. E acho que isso foi muito interessante. E depois o exercício ainda continua para um ato coletivo, Uhum. de uma performance coletiva já no dia a seguir, Uhum. onde já não há o testemunho inicial, já se está completamente descolado do texto inicial, o texto que não estava escrito, mas o enunciado inicial, e de repente podia já ser outra coisa, não é? E a partir daí podia-se chegar a um outro lugar cada vez mais afastado ou não desse testemunho inicial, porque o que também foi muito interessante foi perceber, e isso nós vimos em várias situações, como é que nós estamos constantemente a aniquilar. O que nós tentámos também ao longo deste tempo foi uma inspiração também do Paulo Freire, que era aniquilar o versus. Aquilo que nós nos fomos apercebendo é que, embora os conceitos pareçam antagónicos ou dicotómicos, como humanizar ou desumanizar, nós fomos percebendo sempre ao longo da leitura e ao longo da experiência prática depois do laboratório, de que havia
embora seja esquisito, se calhar este aqui nem... Vou dar este exemplo porque agora é o que está aqui na cabeça, não sei se é o melhor, daqui a bocado acho que vamos encontrar melhor. Mas era, no exemplo do humanizar, está lá dentro o desumano também, não é? E dentro do desumano está dentro do desumano está o humano. Nem que seja na palavra, não é? Humano, está lá dentro. Então que nós começámos a perceber que às vezes as leituras que fazíamos das definições, estávamos a ler no papel, depois de as experimentarmos, de as incorporarmos e de fazer, é que vinha a definição do papel, não é? Porque também fazia parte da nossa função passar essa informação, mas não que ela fosse inicial, uma transmissão inicial, mas já depois dela ser incorporada, já dela ser entendida pelas pessoas, apreendida de forma... mais natural ou mais incorporada ou mais experimental, depois a seguir vinha a informação que líamos em conjunto. E depois de ler em conjunto, cada um de nós tinha interpretações diferentes. E chegávamos a um ponto a inicial em que parecia que eram antagónicas essas interpretações e que uma delas devia estar errada. E conversávamos mais um bocadinho e começávamos a perceber que não, que as interpretações estavam maioritariamente todas dentro desse conceito inicial, exatamente por ele tentar aniquilar o versus, ou por outras palavras, o sectarismo, esta ideia de que estamos uns contra os outros, esta ideia de guerra, de oprimido e opressor. Olha, este é um exemplo melhor, não é? Em que dentro do oprimido há um opressor, ou dentro do opressor há um oprimido, ou em cada um de nós há um opressor e um oprimido, ou em cada situação há... Então não há, quase que é impossível, ou dentro deste contexto, isolar as coisas, os conceitos e dizer que eles são só isto, porque dentro disto existe se calhar o seu oposto. E então tivemos também muito, não é, aí, e isto mais uma vez se demonstrou tanto no papel que cada um de nós teve dentro do laboratório, onde às vezes éramos espectadores, às vezes éramos atores, às vezes éramos mais passivos, às vezes mais ativos, e às vezes tudo ao mesmo tempo, ou rotativamente, ou no segundo a seguir éramos isto e no outro já éramos outra coisa, testemunhos e testemunhantes, não sei, testemunhadores. E isso foi muito engraçado, porque fomos vendo a coerência das coisas a acontecer. Eu acredito que muito porque o processo já foi pensado também assim, por outro lado, porque as pessoas e os participantes encaixaram-se perfeitamente nele e ficaram coerentes com ele também, e porque a riqueza do texto é muito grande. Uhum. Sim, olha, eu estava aqui a olhar para as horas, são 6h58, portanto acho que seria se calhar uma boa altura para abrir um bocado a conversa. Antes disso, eu se calhar acho que faz sentido dar aqui no fundo, partilhar um último conceito que nós retiramos também da pedagogia e trouxemos da pedagogia do oprimido para o espaço e para o corpo, que a Susana já falou há um bocado, que é esta ideia do círculo de cultura, que a determinado momento o Paulo Freire fala desta ideia de criarem-se círculos de cultura, que são círculos que são organismos vivos, não é? Que são compostos por pessoas que partilham valores e ideias, e que de alguma maneira estão sempre em mutação, não é? São organismos vivos. E esta ideia do círculo, não é? Identificar círculos de cultura foi também uma coisa, um tema presente no laboratório. Nós partimos mesmo da ideia de que o próprio laboratório era a criação de um círculo de cultura. Ou seja, ao longo daqueles 4 dias estávamos a criar um círculo de cultura feito das vivências daquele conjunto de pessoas que ali estão e que tem uma determinada identidade. E um conceito que acabámos por não ter tempo, se calhar isso também é importante, porque isto era tantas coisas, nós achámos que tínhamos de fazer um curso do ano inteiro, e uma dos outros conceitos eu escrevi agora no chat, que é palavras ou temas geradoras, mas que depois nós não conseguimos ter tempo para abordar aprofundadamente, porque nos embrenhámos nos outros exercícios e conversas e debates e etc. Então, passamos a palavra, Manel, à Sónia ou à Cláudia, se uma de vocês estão aqui, 2 participantes, talvez possa ser interessante agora elas dizerem que afinal não foi nada disto. Exatamente. Sónia, queres... Sim.
Sim, olá. Não, eu não vou contrariar nada do que disseram, portanto, acho que o que foi dito foi, da perspectiva do participante, acho que foi isso, foi um círculo de cultura muito rico, foi uma experiência muito boa. E vocês chamaram-lhe emancipar, e eu chamo-lhe assim um estimular, portanto, eu senti-me profundamente, estavam ligados, não é? Eu senti-me profundamente estimulada, estimulada à ação e estimulada a pensar. Portanto, o que este laboratório acho que fez muito bem foi partir de uma obra que é interessante, mas não é fácil, é complexa, não é? Interpelar-nos a pensar os conceitos e a vivenciar, a viver esses conceitos. No fundo, agir, não é? O livro é um convite à ação. E o laboratório que vocês construíram, acho que depois destes 4 dias fica efetivamente essa vontade de cumprir o livro. Vocês, no vosso laboratório, fizeram-nos ficar com essa vontade de cumprir o livro. Portanto, pelo menos foi isso que para mim ficou, não é? Pronto, acho que gostei muito do que foi feito, portanto, muitas vezes partindo de um conceito e depois descobrimos no espaço, com as várias atividades, experimentarmos esses conceitos, não é? Portanto, em grupo, portanto, haver essa descoberta ou individual ou em coletiva, ou ao contrário, tanto quando a proposta foi feita, portanto, partindo de uma experiência de observação, de testemunhar, depois pensarmos sobre o que havia sido construído, descoberto, vá lá, e voltar aos conceitos. Portanto, acho que isso foi muito bem feito, acho que foi muito interessante para quem esteve lá. Esse caminho foi feito entre dos conceitos para uma prática, de uma prática para os conceitos, e de facto pensar o que o Paulo Freire nos diz no livro. Portanto, acho que foi muito, muito interessante. Portanto, e pronto, em termos, eu queria dizer que isto estava muito à ação, portanto, e assim é de facto, enquanto cidadã, acho que eu já disse isto ao Manuel ontem, acho que a escolha é muito pertinente deste livro, portanto, nos dias de hoje, não é? Portanto, acho que faz todo o sentido, não é? Voltarmos a pensar o Paulo Freire, portanto, estes conceitos, não é? Portanto, esta necessidade de agirmos, não é? Portanto, não ficarmos passivos, portanto, sermos testemunhas e se podermos intervencionar, portanto, mesmo na nossa pequena, mínima fração e o pequeno trabalho de formiga, portanto, de fazê-lo, portanto, este livro é muito estimulante nesse sentido nos tempos que vivemos, não é? E acho que também fica aqui foi valioso, tanto, quer dizer, foi valioso enquanto cidadã, tanto enquanto mulher, pensar nisto, no que todos nós podemos ser enquanto cidadania, mas também enquanto aqui eu trabalho na área da cultura, faço revisão, mas também sou formadora, e acho que também fiquei aqui com instrumentos muito valiosos, tanto para as aulas, para a formação, tanto muitos exercícios, fiquei com muita vontade de os replicar, de os adaptar, em contexto de sala de aula. Acho que vão funcionar bem. Ótimo. Não, ótimo. Muito obrigado, Sónia, mesmo pela partilha. E deixa-me só pegar numa coisa que tu disseste, que é de facto uma ideia de base para nós, que é essa ideia do replicar, não é? Nós falámos sobre isso. Eu já falei há um bocado sobre isso, mas acho que é mesmo importante sublinhar isto, que é, não é, ou seja, os coordenadores ou formadores, como quisermos chamar, não são detentores deste conhecimento, não é? Há este vídeo do professor que nós depois não mostramos, mas eu acho que é interessante quando for a altura do mestre ignorante, que é aquele professor que diz que é um passageiro, não é? Ou seja, o conhecimento não é dele, o conhecimento passa por ele, ele age e faz coisas com isso e depois passa para outro. Não há essa posse, não é? Não é, olha, criámos aqui um exercício espetacular, vamos pôr aqui uma patente e isto vale X. Nem sequer é o valer X, e isto, para tu chegares aqui, tens que justificar mil coisas, não é? Eu acho que o que nós tentámos também era tirar o foco do conteúdo e pôr o foco na metodologia ou no processo. Era de como embora o conteúdo seja fundamental e seja a parte integrante do processo, se calhar
vou reformular, não é tirar o foco e tirar o foco. O foco normalmente está no conteúdo e o que nós tentámos fazer foi ampliar o foco para que ele tivesse de forma igual entre o conteúdo e a metodologia agregada a ele, não é? Vou aqui pôr PowerPoint ou vou aqui dizer ou passar só fotocópias, não é? Como é que nós conseguimos encontrar uma forma de ela própria no fazer estar a ser coerente com o que nós queremos transmitir, em que as pessoas ao fazer vão aperceber-se e vão chegar lá e vamos tentar permitir fazer aquilo em que eu acredito profundamente e vejo acontecer na minha prática e acredito profundamente porque ouvi ou li destes vários mestres, não só este, como outros do construtivismo e etc., e que nós falámos bastante, que é esta ideia de construir pensamento em conjunto, ou construir conhecimento em conjunto, não é? Construir conhecimento partilhado, em que um dá, outro dá, outro dá, outro dá, outro dá, e de repente no fim chegamos a algo muito mais rico do que se tivéssemos transmitido uma coisa fechada. Tem um bocado a ver com também a ideia se calhar da obra aberta e de outras referências que podíamos depois trazer para cada um mostrar. Também foi outra coisa muito engraçada, é que a nossa bibliografia ao longo as nossas referências ao longo do laboratório foram crescendo imenso, não é? Com o feedback e com as referências dos 10 participantes às tantas, que éramos nós os dois, mais os 8 convidados, ou os 8 emancipados connosco, não sei. E então foi engraçado ver essa referência também e que já traz coisas de vários lugares diferentes que vieram aqui juntar-se. Sim. Agora, perguntas, não é? É Cláudia, isso, está aí a Cláudia também. Sim, alguma pergunta ou se quiser também, isso, Cláudia. Acho que estás sem som, Cláudia, estás com o som desativado. Olá, boa tarde a todos. Acho que a Sónia já disse tudo e até com mais conhecimento de causa do que eu, porque participou em todas as sessões e eu vi-me impedida de o fazer, mas de facto foi um desafio debruçar-me novamente sobre esta obra do Paulo Freire e foi um desafio sobretudo porque sou professora e ainda está muito enraizado na minha prática a componente mais teórica. E neste laboratório, de facto, foi-me dada a possibilidade de conhecer estratégias que posso aplicar em contexto de sala de aula e que são de caráter mais prático, que é exatamente isso que o Paulo Freire defende, mas que muitas vezes nós, professores, temos dificuldade em aplicar. E de facto este laboratório foi uma lufada de ar fresco, digamos, na medida em que me fez repensar esta obra, que é uma obra complexa, difícil, mas desafiante, e que acho que todos os professores e educadores devem a ter presente no seu cotidiano. Obrigada, Manuela, obrigada, Susana. E espero ser mais assídua no próximo. Obrigado. Vamos embora. Obrigado, Cláudia. Marta, tu que estavas longe? Sim. Queres dizer alguma coisa ou perguntar? Susana, olá. Alfonso, que tem uma janela. O Alfonso, se estiveres, não sei se estás a conseguir perceber alguma coisa. O Alfonso isso é maravilhoso. É um amigo espanhol que está a viver agora em Lisboa e é artista, também artista plástico. Se quiseres entrar em espanhol, estás à vontade também, que acho que nós conseguimos todos apanhar um bocadinho. Mas sim, Marta, no caso da Marta, sim. Desculpa Marta, só vou tratar por tu, se estiver tudo ok. Tinhas-te inscrito, nós falámos na altura, não é? Mas pelo facto de estares longe, acabou por não dar para participar. Eu acho que nós não nos estamos a ouvir. Não sei se é o som do computador ou...
Porque tu estás com o microfone ligado, mas nós não te conseguimos ouvir. Obrigada por trazer o clássico às reuniões, porque tem sempre que haver este momento. Problema Ou não técnico. te estamos a ver, ou não estamos a ouvir, ou onde é que tu estás? Estava aqui. Se calhar... Ah! Vamos ouvir agora? Sim, 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 sim. Boa. Assim. Eu realmente a quarentena tem muita utilidade. Estamos a ouvir mal. Fala assim mais pertinho, se calhar, mas estamos a ouvir. Consegue ouvir melhor? Sim, baixinho, mas... Não, agora ficou pior. Claro. Agora está melhor, agora está melhor. Espera, houve qualquer coisa que tu fazes assim que se ouve melhor. Essa que está aqui atrás dos montes. Não tenho ouvido. Não consegue perceber, pois não? Consegue-se perceber? Sim. Fala devagarinho, eu acho que vamos conseguir. Assistir a algumas conversas, ter acesso a algumas coisas que muitas das vezes não é fácil. A pena realmente também não ter acesso à parte do workshop para conseguir realmente experimentar. Sim. Olha, Marta, desculpa. É que está mesmo... É muito difícil de ouvir. Eu Mas acho... ela estava a dizer, eu consegui ouvir, ela estava a dizer que é realmente difícil de aceder, estando em Mirandela, não é? Que é difícil de aceder a algum tipo de iniciativas, mais ou menos vou tentar dizer pelas minhas palavras, porque está lá longe e que é uma pena, foi uma pena para ela não ter sido online, porque as vantagens do online é poder fazer chegar a quem está longe, e então agora está aqui nesta conversa, era isso, e depois foi mais ou menos isto que estavas a dizer, não foi? Sim. Sim. Ótimo, ok. Mas se tens alguma pergunta, se tiveres alguma pergunta ao comentário também podes escrever e pronto, e nós respondemos. Não sei se há alguma coisa, alguma curiosidade que tenhas, escreves aqui no chat. Obrigada, mas realmente, obrigada, mas é que está difícil interagir. Não há nenhuma dúvida. Eu acho que há determinadas Não há nenhuma dúvida, obrigada. Obrigada. Boa. vivenciadas, não é? Há determinadas coisas têm que ser vivenciadas, tal como dizia a Sónia, ao estar lá, de forma como muitas vezes a educação e quando estamos juntos, os diálogos que se promovem, ainda por cima com estas dificuldades de comunicação, acho que nem assim. É assim, sim. Falaste da Sónia, mas depois não, por ter estado lá, não se percebe. E se quiser escrever algo mais no chat, também temos todos acesso. Acho que podemos fazer assim. Sim, não sei se há mais algum comentário, curiosidade também, não é? Eu gostava de perguntar. Bem-vinda. Olá a todos, boa tarde. Obrigada, Manel, por teres partilhado há pouco o desafio. Olha, pronto, foi assim em cima da hora e não me tocou muito tempo, porque estou aqui sozinha com os miúdos em casa. Não, mas, claro. Mas olha, fiquei bastante curiosa e interessada pelo trabalho, e estava até aqui a tirar algumas notas sobre o que vocês foram contando sobre este vosso trabalho. E agora até me estava aqui a surgir uma ideia, enfim, olha, fica uma sugestão, e quem sabe até não poderemos fazer isto juntos mais tarde ou não, mas pronto, fica a sugestão, que até me pareceu interessante, e não sei se vocês pensaram nisto ou não, que era também fazer este laboratório com jovens. Ou com alunos, não é? Ou seja, eu digo jovens, se calhar porque, pronto, poderão, como as obras não serão fáceis, não é? Se calhar já precisamos de uma certa disponibilidade para as trabalhar, não é? Mas, ou então partindo de alguns e trabalhando os conteúdos, mas pareceu-me até que também poderia ser bastante interessante, porque gosto muito da ideia do laboratório e da ideia de emancipar. E precisamente naquilo que, pronto, eu fui apanhada mesmo hoje assim de surpresa, não é? Só vi a vossa partilha no Facebook e depois o teu convite para vos vir ouvir
aqui esta partilha, mas de repente isto também me fazia algum sentido, não é? Que é darmos também esse espaço, não é? Acho super interessante esta ideia de fazer o trabalho de facto com professores, artistas, mediadores, porque eu acho que todos nós precisamos destas ferramentas, de facto, sem dúvida nenhuma, não é? Acho que elas são úteis para todos, de uma forma transversal, mas de repente também pensei, mas eu acho que também era super interessante e desafiante pôr jovens a trabalhar estes aspectos, não é? Era, porque E a em vez de dar-lhes estarmos desculpa. Em vez de estarmos a trabalhar com os opressores, íamos trabalhar com os oprimidos. na realidade... Com os potenciais. Sim, também. E também por aquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? Precisamente uma das questões que tu colocaste, ou das observações que fizeste no início, Susana, quando estavas a falar da experiência, é uma coisa que eu, pronto, também se calhar pela minha experiência profissional dos últimos anos, me fez pensar, e por ter 2 filhos, obviamente, me faz pensar muito nesse lugar, não é? Que é do espaço que muitas vezes nós queremos dar às crianças, aos jovens, porque são cidadãos também, têm direito à palavra, têm direito a participar, não é? Mas agora também, como a Cláudia dizia, não é? Que também enquanto professora muitas vezes queremos pôr em prática alguma coisa, mas nem sempre é fácil. Como é que de facto transpomos isto depois para a sala de aula, para o sítio onde estamos a relacionar-nos com os jovens e com as crianças? E pronto, mas olha, isto foi só uma ideia, não é? Porque e esta questão de facto surgia muitas vezes no trabalho que fiz nos últimos anos, não é? E de repente agora com a vossa partilha pensei, se calhar também poderia ser interessante fazer um laboratório com jovens. Pronto. Sim, não, acho... Fica a ideia. Mas de resto, a vossa partilha pareceu-me super interessante, realmente, e espero que façam mais vezes. Sim. É a hipótese de fazer um misto. Ou a hipótese de fazer um misto, claro. Exatamente, também poderia ser muito, muito interessante. Eu diria que se calhar numa primeira fase podiam tentar só com uns de cada lado. Mas eu vou logo para a maluqueira. Mas eu acho que a maluqueira... Não, absolutamente, só que acho que é preciso haver uma grande disponibilidade de parte a parte para nenhum deles se sentir, lá está, numa situação mais frágil ou de maior poder, não é? Pronto, é só essa a questão. Sim. É ótima sugestão, sim. Não, eu acho que é mesmo ótima sugestão, e esta ideia de... ou seja, o que quero dizer é, de facto, nós, quando este livro acaba até por ter a própria palavra pedagogia, não é? Fala muitas vezes de uma relação hierárquica, não é? E por exemplo, ao trabalhares isto por exemplo, com professores, inevitavelmente estás muitas vezes a remeter para a relação professor-aluno, não é? E de facto pode ser super interessante, de repente, os mesmos pontos de partida com um determinado grupo e depois com outro grupo, não é? E quase que perceber como é que estas ideias navegam de forma diferente ou não, ou onde é que se tocam também, não é? E pegando também um bocado nesta coisa que a Susana falou e que é muito fresca também no próprio texto da Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, que é, ele a dada altura sublinha esta ideia de que dentro de nós, ou seja, dentro de cada um, existe o opressor e o oprimido, não é? Ou seja, isto não é uma dicotomia de existem os opressores e existem os oprimidos, não, isto é um estado, não é? Um estado de vivência, de alguma maneira, que é esse ato que está mais próximo de oprimir ou um ato mais próximo de ser, de estar sob opressão, não é? E se pensarmos numa escala hierárquica, o professor é opressor, mas também é oprimido. Exato, é nesse sentido, ou seja, também desconstruir essa ideia, se calhar, mais linear, não é? De que o professor oprime o aluno, não é? Porque, ou seja, acho que é muito redutor falar Sim, mas nesse sentido, não é?
Se nos debruçarmos sobre essa questão, de facto, nessa relação ou nessa hierarquia, o professor é opressor e também é oprimido, e é sobretudo oprimido quando lhe é dificultado o acesso por direções para a realização de atividades. A sugestão da Susana Duarte é de facto extraordinária, mas nem todas as escolas se calhar iriam aceitar esse desafio. E não só a direção castrar as atividades, como o próprio currículo, não é? Sim, sim. Que é escrito por alguém. Por quem não dá aulas. E depois vocês ficam presos à necessidade de ter que o seguir. Há uns tempos li um pequeno livrinho que me deram da Fundação HK, da pedagogia que eles também... não sei se é uma patente, eu não sei bem, mas sei que existe cá uma escola que a põe em prática, que é a pedagogia da participação, e foi a primeira vez que eu li isso e ficou muito... É aquelas coisas que são óbvias e que nós não vemos até que até que nos vemos escrito e de repente, isto é impressionante, como é que nunca tinha pensado nisso? Que é exatamente essa questão dos currículos, desse discurso que é definido por alguém e que fica depois congelado e que tem a ver com a transmissão de uma quantidade de informações que alguém definiu, e normalmente alguém que tem a ver com ministérios ou governo ou assim, que definiu que tem que ser passado, e que o professor é esse veículo de passagem dessa informação, e quanto maior é o número de informação ou a quantidade dessa informação, menor é o espaço que o professor tem para ser mais além do que esse veículo, não é? Do que ser apenas o veículo de transmissão da informação. E quanto maior é a carga, depois a pessoa não consegue não consegue passar a outro nível, a fazer outras coisas, porque está ali naquela função opressora de passar uma informação que lhe foi indicada que tem que passar, não é? Por exemplo, é um dos exemplos também, que, além de depois coisas muito concretas de direção que proíbe ou que define, pronto, e burocracias que não dá, e avaliações, e há mil formas dos professores serem oprimidos. Boa. E é uma cadeia, desculpa, é porque na verdade isto é tudo uma cadeia, né? Depois quanto mais oprimido, mais se calhar oprimos, mais ou não, ou fica-se, as coisas depois estão todas muito interligadas, é uma cadeia. Desculpa, Maria. Ainda sobre o laboratório, entretanto, lembrei-me sobre o conceito de autonomia, que para mim também foi mesmo bom reler esta obra, apesar de estar a passar por um período difícil e que tornou-se ainda mais complicada a leitura da mesma, ou releitura neste caso. É a distorção do conceito de autonomia que se vive nas escolas. Tem também a ver com outro conceito que está relacionado com o movimento da escola moderna, que é o trabalho autónomo. Distorção, isto fez-me pensar muito pela experiência que fui tendo nos últimos anos, não é? E de facto aqui o conceito de autonomia pressupõe que o professor seja um orientador e que esteja presente, e aquilo que se verifica, ou que eu fui verificando, ou me apercebendo, é que muitas vezes os alunos acabam por serem conduzidos para um trabalho que se diz trabalho autónomo, mas que o fazem completamente sozinhos e sem qualquer orientação. Não sei se me estou a fazer entender, porque isto eu vivi isto muito nos últimos anos, não é? Apercebi-me que muitas vezes, portanto, fala-se do Paulo Freire, invoca-se o Paulo Freire, ou até mesmo esse conceito de trabalho autónomo defendido pelo movimento da escola moderna, mas depois a sua aplicabilidade prática não corresponde
efetivamente àquilo que o Paulo Freire entendia por autonomia, ou que é também o trabalho autónomo, porque acaba por ter relações. Alguns aspectos do movimento da escola moderna são coincidentes com a perspectiva que o Paulo Freire tem da pedagogia, da educação e, portanto, do trabalho cooperativo, coletivo. Só queria dizer isto, é só uma partilha, não? Porque foi uma angústia com que eu me deparei permanentemente e às vezes sozinhos não conseguimos mesmo mudar o que está de certa forma instituído. E como é que se explica que trabalho autónomo não é alargar um aluno em frente a um computador e ele que pesquise? Estou um bocado traumatizada. Portanto, espero que agora, nesta pausa que eu resolvi tirar, consiga ganhar força por mais uns 14 ou 15 anos. Mas, desculpa, acho que interrompi, desculpa. Diz. Eu só ia acrescentar que isto que a Susana e o Manuel nos permitiram, há lá a coisa mais deliciosa, que é deixar-nos num grupo pensar conceitos, pensar teorias, pensar o mundo e estimular-nos intelectualmente, não é? E depois fazer descobertas em conjunto num grupo. Portanto, há lá coisa melhor do que isto. Acho que é uma experiência muito rica, não é? Portanto, e acho que isto serve para a sala de aula, serve, sei lá, para um escritório de contabilistas, serve para ser replicado em qualquer situação, e acho que funciona. Portanto, é isto que nos estimula ao mais alto nível, não é? Portanto, isto de, em conjunto, encontrarmos um caminho, fazermos um caminho e ser um caminho estimulante intelectualmente, não é? E depois também com a sua componente física, dos exercícios que nos foram propostos, não é? Mas um caminho de grupo, pronto, foi muito interessante e acho que como pronto, altamente estimulante. Sim, acho que é disto que todos os professores precisam. Às tantas, o Paulo Freire fala desta diferença entre, nós falámos disso ontem, acho eu, entre isolamento e solidão. A solidão enquanto estado de escuta interior, que tu te ouves, ou seja, a tua capacidade de estar sozinho, e o isolamento enquanto mais depreciativo, não é? Isolas-te e não estás em ligação com os outros. E, portanto, acho que também é uma coisa que ele está sempre a defender ao longo do livro, que é, ou seja, a abertura também é este, como estavas a dizer, Cláudia, não é? Que falta aos professores isto, não é? Esta ideia de estar falta. E outra coisa ligado, que eu agora estou muito focada na experiência que eu tive, que durou muitos anos, mas que é isto. Portanto, o aluno faz trabalho cooperativo ou faz o trabalho autónomo, mas depois os professores são cada vez mais individualistas. E tudo o que eu quero, ou uma das coisas que eu mais desejo é mesmo ir para uma escola que eu possa trabalhar coletivamente com os meus colegas, e eu sei que isso muitas vezes também não acontece pelas circunstâncias em que os professores trabalham. E de facto eu, se pensar na última experiência, que durou 11 anos, eu tinha colegas com 66 anos a darem aulas, e eles já... Que vontade é que eles já têm para fazer alguma coisa de diferente? Não têm. E depois faltam também estes estímulos, como estes laboratórios, e que a própria escola deve promover, deve estimular, deve incentivar os professores. Portanto, eu estou aqui muito a falar nos professores, porque é a minha realidade, mas sinto que de facto este tipo de iniciativas é de muito mérito e que fazem muita falta e que são de grande necessidade para quem está ligado à educação, à escola. Não tem que ser necessariamente professor, até porque os nossos mediadores culturais são essenciais, e eu não vislumbro também uma escola sem ser uma escola também fora de portas. Sim. E parabéns à Susana Alves e à Susana Duarte, que têm feito tanto. É verdade.
Pronto, olhem, estamos na hora, são 7h30. Obviamente, se alguém ainda quiser, se alguém quiser fazer últimos comentários, uma última coisa que tenha ficado por dizer, diria que seria o momento. Susana ou alguém. Susana e eu. Eu, por Sim, mim, neste caso eras tu, mas ficar às escuras ainda por cima. Duarte e todos os outros, não é? Há uma certa proliferação de Susanas nesta área. Somos umas quantas. Mudou o apelido, mas estamos cá. Não sei se há alguma relação assim engraçada. Mas olha, por mim acho que não, até porque estamos, se acabarmos agora, cumprimos um horário, que também é uma aprendizagem boa de se fazer. Acho Ficar ótimo. aqui a estender. É bom ficar assim e ficarem alguma coisa no ar do que esmiuçar e de repente a gente dizer assim, a conversa até estava mais ou menos interessante, mas agora já estou tão farta porque isto nunca mais acaba. Não, A questão do timing. Olha, por acaso aqui só esta ideia do timing, não é? Que nós também falámos, a ideia do tempo, do ritmo, que também é tão importante neste tipo de propostas. Quando é que nós passamos, quando é que avançamos, e por acaso isso entre nós os dois nós temos ritmos muito, muito diferentes. Também acho que acabou por ser um equilíbrio bom. Eu sou muito, muito acelerada, tu és bastante mais calmo, e então encontramos aqui assim um ritmo que acho que acabou por ser bom, mas o ritmo é fundamental neste tipo de propostas sempre, e o tempo é um outro opressor muito grande, não é? Então encontrarmos um ritmo calmo num tempo acelerado, ou o ritmo certo para a ocasião, independentemente do tempo estar acelerado ou lento, acho que também é algo muito, muito importante. Neste caso, o tempo foi aceleradíssimo, foi muito curto para tantas coisas que nós queríamos dizer e fazer, e pronto, e com o tempo aqui às 7h32, acho que pode ser a deixa para dizer até já. Temos o módulo 2, não é? Temos o módulo 2. Antes de até já só num minuto, que é, pronto, o módulo 2 vai ser, estão a ver em espelho, não é? A partir do mestre... Estamos a ver bem. Estão a ver bem, então estou a ver em espelho, perfeito. A partir do Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, que, entre outras coisas, vimos isto como uma espécie de cronologia, não é? Porque este livro é bastante posterior à pedagogia do oprimido, e é uma proposta que toca em coisas, mas que é diferente também, e os próprios exercícios que estamos a pensar vão ser diferentes, e é uma espécie de evolução também da pedagogia do oprimido. E é isso, eu acho que as inscrições, ontem tivemos a rever, e acho que estão fechadas, não é? Praticamente. Nós, de qualquer maneira, na segunda-feira vamos fazer essa revisão das inscrições, e é possível que ainda haja 1 ou 2 vagas, não sei, e se houver, nós também vamos partilhar, pronto, nas redes do lugar específico, e também faremos nós pessoalmente. E pronto, e era só para fazer esta ponte para o futuro, que não vai ser esta semana, vai ser na outra semana, começa no dia 28 de junho, que é uma segunda-feira, vai ser o mesmo formato, de segunda à quinta-feira. E pronto, muito obrigado da minha parte por estarem hoje, e vamos nos vendo, e obrigado pelas sugestões também, acho que foram super boas. Manel, e obrigada a ti pelo desafio e por esta ideia. Sim, nada, prazer. As ideias constroem-se assim. Mas é preciso nascer, é preciso que nasçam, depois constroem. Sim. Se não nascerem, se não tiverem uma fonte, depois não se faz nada. Olha, desejo-vos muito sucesso e boas ideias para o próximo módulo. E olha, mais uma vez, obrigada por me terem convidado aqui só para esta partilha. Bom trabalho. Susaninha, foi bom ver-te. Sucesso para todos. A ver se conversamos também. Certo. Outro dia. Okay. Marta, ainda bem que estiveste aqui. Sim. Ficaram coisas por dizer, ou por ouvir, por dizer não, porque tu disseste, mas ficaram foi por ouvir. E pronto, e o Alfonso está ali, ou talvez... que também já me enviou uma mensagem a dizer que está... está ali, tem cara. Boa. Bem-vindo, é isso. Pronto, está bem. Marta, só para dizer que li aqui, estava agora a ler aqui o chat, pronto, não respondemos, estava aqui, mas vi o que me enviaste.
Eu respondi, pus um sorrisinho, achei boa ideia também. Ok, sim, boa. Mariana, bem. adeus também. Adeus. Adeus a todos, então um beijinho. Ok. Adeus. Muito obrigado. Tchau.